É sempre um prazer nós estarmos juntos, é sempre uma oportunidade. Como nós estamos para finalizar o nosso projeto deste ano das aulas do quarto ciclo, nós estamos trabalhando em aulas práticas, aulas de observação, aulas de análise. E hoje nós vamos fazer um trabalho particular e íntimo dentro da nossa alma, para como que vamos limpar os chakras, nossos defeitos, todas as nossas vibrações arquivadas dentro da alma e do perispírito. Então, será uma aula e um trabalho prático para que nós possamos trabalhar intimamente em nós para depois podermos trabalhar para o lado de fora. Na realidade, nós estamos aprendendo mais trabalhar para o lado de fora do que para o interior. Porque para trabalhar no nosso interior, requer de nós muita vontade, um trabalho árduo, porque é muito mais difícil trabalhar dentro de nós do que trabalhar para o externo. Por essa razão, ele vai chegar aqui no quarto ciclo, para que nós possamos aprender a trabalhar dentro de nós e aos poucos nos libertando das nossas dificuldades. Ok? Então vamos começar a trabalhar nas primeiras fases. Nós médios, todos nós, quando nós estamos vibrando, irradiando, doando, trabalhando, nós temos perdas de energia. Isto é um fato real que acontece com todos nós médios. Se nós formos orar, qualquer atividade que vai usar a nossa mente, que vai usar o nosso fluido, nós vamos ter perda de energia. Não significa que a pessoa, eu estou orando. Não. Depende do seu horário da prece. Porque se a sua prece ela é uma doação, você está automaticamente doando a sua própria energia, nossa energia animal, nossa energia íntima, de todo o nosso corpo físico e do corpo espiritual. E da mesma forma, quando nós estamos trabalhando de maneira íntima dentro de nós, o desgaste para a autolimpeza psíquica é a mesma. Então, o médium tem que entender que em qualquer situação em que ele se encontra, eu estou usando a palavra médium para que vocês entendam, porque seria qualquer ser humano. Mas como eu não estou falando assim, numa envergadura para todos os seres humanos, eu estou falando para os pesquisadores da mediunidade. Então, o que, que nós recebemos? Toda vez que nós entrarmos, por exemplo, numa coisa fácil que dá a se entender, um trauma. O nosso trauma. Eu vou trabalhar no trauma da minha filha. Eu vou trabalhar no trauma da minha família. Eu vou encontrar uma resistência muito grande. O que é essa resistência? Essa resistência vem dos fluidos ambientais, em que a mente arquivou. Porque quando nós passamos por um trauma, qualquer uma dificuldade, nós marcamos muito tempo na nossa mente. Nós guardamos essa história. Então, essa história ela vai sendo acumulada no longo do tempo e ela vai como cristalizando. Ela vai nos deixando presos naquela situação. Então, quando o médium quer a sua própria libertação, como romper com esse passado, tirar esses grãos densos e pesados que estão dentro de nós.
que ele tem que queimar, explodir, higienizar, expulsar, ele gasta a sua energia. Então, todo e qualquer trabalho que nós médios vamos fazer, vai haver esse desgaste. Então, não tem como o médico falar, ai, eu fui fazer uma prece, eu fiquei tão cansada. Vai haver esse cansaço. Só que o médium, então, no final da sua atividade, ele tenta se recompor da melhor forma possível. Então, o médium, ele faz uma prece, ele faz uma oração, ele vai em algum lugar onde ele desprende ou assimila a energia local, ele sofre todo esse impacto. Então, se você sofre, a energia local do ambiente aonde você foi, você terá mesmo impacto quando você trabalha de uma maneira espiritual. Porque além de nós trabalhando para nós, vamos dizer assim, eu trabalhando por mim mesma, querendo solucionar o meu trauma, a minha dor, o meu sofrimento, a minha doença, a minha mágoa, a minha imperfeição, eu tenho como revanche os meus adversários, os espíritos que também não querem o meu crescimento, não querem me libertar, não querem que eu cresça. Então, o médium tem que ter consciência que este caminhar, ele é difícil, como qualquer conquista. Quando eu quero fazer uma faculdade, então eu tenho uma série de resistências, séries de pesquisas de tudo que eu preciso fazer para me chegar no meu objetivo. Então, o médium tem que entender que quando nós estamos trabalhando com fluidos mentais, eles são resistentes. Quanto mais denso esse fluido, maior é a resistência em que ele vem até nós. Então, assim, eu orei, eu fiz uma prece e não adiantou, eu fiquei cansada, sei lá, não deu certo. Não é isso. Tudo vai dar certo desde que eu me comprometo comigo mesmo de retirar até a última partícula, até o último erro, até a última violência, até a última agressão. Aonde quer que eu interpenetro em mim mesmo, eu tenho que solucionar. Então, quando eu estou falando desta minha vida atual, do agora, nós trazemos dentro de nós muita mágoa, muita tristeza, muita dor, algo que não deu certo, quer relacionado à nossa infância, à mocidade, e até chegarmos à nossa idade madura, nós podemos ter marcas profundas dentro de nós. E essas marcas, nós não devemos levá-las para o mundo espiritual, porque elas são marcas desta encarnação. E nesta encarnação, nós entendemos que precisamos auto-higienizar-nos. Porque quando nós adentramos ao nosso passado, de vidas anteriores, não tão longínquas, nós vamos encontrar arquivado dentro do perispírito aquilo que fomos, aquilo que fizemos, aquilo que deixamos de solucionar, aquelas mágoas, ou maldade, ou erro, qualquer coisa que tenhamos feito, ela está arquivada dentro de nós. E quando nós falamos a importância do médium cuidar de si mesmo, proteger a si mesmo, o máximo que ele puder. Nossas equipes de trabalho vão nos proteger, mas até onde? Quando se trata de experiência e de crescimento da mediunidade,
a proteção será relativa, porque eu preciso aprender. Então, não existe do médium falar assim, ai, meus protetores não me protegeram. Se você tem que passar por aquela experiência como aprendizado, como pesquisa, como a evolução da sua alma, eles não podem impedir. Porque senão você estaciona. Você para de produzir. Você fica esperando a proteção eterna. E isso não existe. Porque nós estamos aqui em busca de um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento que nós buscamos dentro da doutrina dos espíritos. Porque quem é que nos coloca esse estudo das reencarnações, da vida após a morte? Então, quando nós estudamos o livro dos espíritos, a base doutrinária, a base de entendimento, nos coloca o retorno reencarnatório, como também o retorno espiritual. Então, nós voltamos aqui para um aprendizado. Saímos de lá com a nossa proposta de crescimento. E o espírita, com certeza, ele vai avaliar como ele veio, como ele vai retornar. Porque nós viemos, muito de nós aqui, de reencarnações dolorosas, de reencarnações de muitos erros. E a nossa proposta nesta encarnação é de nos melhorar, de nos modificar. Como nosso projeto de ensino é nos colocar de maneira prática, como eu vou trabalhar dentro de mim, como eu posso criar a minha autolimpeza psíquica, como que eu vou solucionar a mim mesma. Isso requer uma meditação, uma avaliação, o que você quer fazer por você mesmo. Porque nós já temos um dom que Deus nos deu, que nós o chamamos de mediunidade, que nós podemos entrelaçar entre os vivos e os mortos. Podemos ouvir, receber conselho. Há tantas coisas grandes que vêm até nós. Mas nós ainda não nos conhecemos profundamente o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual e que vai viver eternamente. Porque o corpo físico, ele será destruído. Retornará à natureza, porque da natureza saiu, e novamente retorna na lei da natureza, onde ele saiu. Nosso corpo espiritual também ele se evolui. Ele também passa por esta evolução. Mas esta evolução, necessariamente, precisamos da nossa mente. É a mente que vai fazer crescer. É aquilo que mentalizamos. É aquilo que desejamos, é aquilo que queremos fazer por nós. Então, não existe falar assim, é um egoísta, primeiro você faz para os outros e depois por você. Depende, se é um trabalho material, que você tem que fazer a comida primeiro para o outro, você vai e faz. Aí você tiver que lavar roupa para alguém, você vai lá e faz. No que se refere a fazer primeiro pelo outro, está nos bens materiais. Então, você faz. Você pode fazer isso. Mas quando se refere à sua alma, ao seu crescimento espiritual, só você pode fazer. Então, esse entendimento que só eu posso me curar, e só eu posso solucionar as minhas vidas passadas e a minha vida presente. Então, quando nós chegamos ao centro espírita,
ou junto à doutrina dos espíritos, nós chegamos cansados, acabados, obsedados, fascinados, subjugados, cheios de trauma, cheios de paniquito, e aos poucos nós vamos nos reeducando, porque é esta a proposta da melhora espiritual da Terra. Todos os seres humanos aqui terão que evoluir. Então, nós temos ainda uma proposta muito antiga de achar que nós vamos solucionar o problema do outro como uma caridade. Nós podemos influenciar, nós podemos mudar como uma escola, como uma professora, nós podemos passar algumas ideias, mas isso só será feito quando eu, intimamente, me propor ao trabalho. Então, quando eu falo médium, cuida de você. Primeiro você. Porque se vocês observarem o passado não tão distante, a maioria dos médios, eles terminavam as suas vidas muito acabados, destruídos, sem vitalidades, doentes e enfermos. Por quê? Porque eles entendiam que eles tinham que fazer caridade sem parar. E não é bem assim. Quando nós tivermos, qualquer um de vocês, um desgaste muito grande, vibratoriamente, quer emoção, quer alguma coisa que tenha ocorrido de larga escala, quando você finalizar isso, você precisa repousar. Nós precisamos de repouso. Então, quando o médium estiver extremamente cansado, que ele já está começando a ficar aturdido, que a mente não quer mais funcionar, de cansaço, ele fecha todos os seus trabalhos. Fecha. Ninguém vai morrer por causa de um dia, 2 dias, 3 dias que você parar. Ninguém morre. Nós temos que descansar e nos recompor. Então, nesta hora, o médium tem que cuidar dele. Porque toda vez que nós estivermos cuidando de pessoas doentes, obsediadas, fascinadas, subjugadas, nós temos uma perda energética muito grande. Então, o médium tem que se cuidar para ele continuar o seu trabalho redentor. Senão, ele para no meio do caminho. Ele não termina a construção de um bem melhor. Porque ele, no meio do caminho, ele se cansa, ele se desgasta. Ele deixa ele de um padrão com facilidade de ficarmos obsediados. Por que que eu, médium, não posso ficar extremamente cansada? Por que que eu não posso me estafar, quer mental e quer física? Porque a possibilidade de você ficar obsediada é 99%. Porque o desgaste é muito grande. Para algumas pessoas que eu estou falando aqui, sabe disso. Sabe disso. Que quando nós ultrapassamos a nossa mentalidade, nosso entendimento e a nossa compreensão, e que nós vamos além do limite, nós sofremos consequências agravantes da obsessão. Porque a hora que nos enfraquece nossa aura espiritual, enfraquece nosso termo de vivência, de vida, de busca à espiritualidade, o médium não consegue orar. Qual é o médium que está aqui vai dizer para mim que a hora que ele ficou estafado, ele conseguiu orar? Que ele não ora mais. Ele não consegue. Então, isso precisa ficar bem compreendido. E Kardec nos fala que toda vez que nós nos sentimos assim, nós precisamos de ajuda de terceiro, não é isso? Estafou, desequilibrou, ficou passado da cabeça.
não consegue ler, não consegue rezar, não consegue andar, não consegue fazer nada, você tem que entender uma coisa, você precisa de ajuda. Precisa, nem se for um Pai Nosso de alguém. Um simples Pai Nosso pode nos auxiliar para sair de uma obsessão. Porque é aquela faísca vibratória que nos retorna novamente. Um diálogo, alguém que nos dê uma força interior, então nós podemos solucionar tudo isso. Então, lembra, médio não pode ficar extremamente desgastado. O dia que você ficar desgastado, passado da cabeça, a primeira coisa, faça uma prece, encerra todos os seus trabalhos. Encerra para o filhinho, para a filhinha, para a mãezinha, para o maridinho, para quem quer que seja, você se salva. Porque isso daí, você vai ficar ainda fora de equilíbrio um dia, 2 dias, 3 dias, você orando por você, mas você não está doando energia. É isso que eu estou te falando. Quando você fecha todos os seus trabalhos e para com esse negócio, fala, eu preciso fazer caridade. Não, você para. Porque se você fizer a caridade excessiva, você vai ficar doente. Então, aprenda a fechar os seus trabalhos. Numa emergência, fecha tudo. Estão me entendendo o que eu estou falando? Entenda isso, para o seu bem-estar físico e espiritual. Porque o que é 2 ou 3 dias, para você se curar, para retornar até o fim da sua vida. Porque quando isso acontece e você não fechar os seus trabalhos, você vai ficar doente por um tempo mais longo. Porque você se recompõe e gasta, recompõe e gasta, recompõe e gasta. Então, você fica desgastada. Então, médium, então, se ele vai tirar o sábado ou domingo, ele não vai orar no sábado ou no domingo, ele tem a sua disciplina, tudo bem. Então, você tem que ter aquela disciplina, que naqueles dias você está em repouso. Repouso. Ouve música, lê um livro, vai ver os passarinhos, vai olhar as árvores, vai olhar as flores, faz a sua mente acalmar. Acalmar da perturbação, para você retornar ao seu interior novamente e começar a orar. Alguém quer fazer uma pergunta nesta situação que eu coloquei aqui para nós médios? Eu era assim. Pergunta, Marinha. Esse, no caso de enfermidade, por exemplo, como eu estou agora passando, com esse problema meu das pernas, das veias, eu posso continuar trabalhando ou, nesse caso, também paro para me socorrer? Isso ocorrer. Porque às vezes, Marinha, nós temos aquele hábito de orar pela família, preciso orar pela minha mãe, preciso orar pela minha filha, É. preciso orar para não sei quem. Então, você está com desgaste energético. Ai, porque meu Aham. filho tem que trabalhar. Então, toda essa manutenção, meu filho tem que trabalhar. Ah, eu preciso curar minha mãe. Aí eu preciso cuidar das crianças, porque nós temos essa montante de atividade. Então, você está doando. Você está em doação. E se Aham. essa doação for maior do que você está recebendo, para você fazer essa estrutura íntima, porque o que, que nos leva à doença, Maria? Vírus, Uhum. bactérias, infecções. Nosso corpo foi bombardeado por energias intoxicantes. Então, meu corpo fica Entendi. doente. Então, é melhor você parar um dia, 2 dias ou 3 dias, se recompor e retornar às suas atividades. É sempre importante fazer isso. Mais alguma pergunta sobre isso que nós estamos falando aqui? Entendi, obrigada. Rosana, pode perguntar? Essa perda de energia, quando a gente não sabe por que que a gente está perdendo, mesmo trabalhando, mas a gente está sentindo que mesmo sem trabalhar, essa perda. Aí às vezes as pessoas falam, ai, pensei em você hoje o dia inteiro.
isso, querendo ou não, vai a energia da gente sem inconscientemente? Vai. Olha, você fez uma pergunta real. Porque o ser humano, vamos supor que quando ele conversa com você, ele fica bom. Se ele conversa com você por telefone, ele é capaz de te sugar toda a energia, e quando ele desliga, você está acabada. Você está cansada, ou você ficou com todos os espíritos daquela pessoa, te sugou e além de deixar você com uma multidão de espíritos. Essa é a nossa realidade. Então, esse é um fato. Se aquela pessoa interliga-se a nós, por exemplo, ela está doente, ela está obsediada, ela está passada da cabeça, vamos colocar assim. Aí ela fica te mentalizando, ai meu Deus, ai se é a Rosana, eu preciso que ela me ajude, ai eu vou falar com a Rosana, eu preciso. Ela interfere em você, ela interpenetra com o pensamento dela. Quanto maior o desejo dela de ir até você para você curá-la ou tirar daquele processo obsessivo, o que acontece? Você recebe aquele impacto da mente dela e junto com ela vem todos os obsessores, vem tudo aquilo que ela queria que você ajudasse. Que os espíritos, porque são inteligentes, vão dizer, não, é ótimo, eu também quero ir lá com a Rosana. Se vai curar, ela vai te curar, ela também me cura. Então, existe esse jogo de forma pensamento e que os espíritos todos trabalham para buscar esse alívio, esse reconforto. Então, você deve pedir à espiritualidade que as pessoas não interfiram tanto, porque eu já vivi essa experiência sua. Como dirigente, eu também achava que eu tinha que ajudar todo mundo. E as pessoas, na necessidade delas, elas me evocavam como se eu fosse uma santa, como se eu pudesse auxiliá-la. Então, ela busca em nós essa força, mas ela retira a minha vitalidade e, ao mesmo tempo, ela me intoxica com a sua necessidade. Então, essa é a nossa realidade. Mas você pode pedir aos espíritos que você não gostaria que isso acontecesse, por quê? É o que você vai explicar para os seus protetores. Porque eu tenho trabalho, eu tenho várias atividades, atividades do centro, atividades daqui, atividades dali, e eu não gostaria que essas pessoas interferissem na minha aura espiritual, que não adentrassem a minha divisa. Entendi. Então, quem vai pôr esse limite é você, porque é você que não quer. Então, hoje, por exemplo, eu tomo bastante cuidado e não permito que ninguém adentre a minha divisa espiritual, porque senão eu vou ficar doente, eu vou ficar enferma, porque as pessoas às vezes têm problemas na nossa família e quando elas têm problemas, elas acostumam ficar pensando em nós. Ou pensando, eu vou lá, eu vou fazer isso. Então, de alguma forma, nós recebemos esse impacto. Não estou dizendo que vai solucionar 100%, não. Mas pode melhorar na medida do possível. Se os espíritos acharem que aquela pessoa pode chegar até você e invadir, porque houve uma liberação da sua equipe de trabalho. Você não autoriza. Mas se houve uma autorização, a necessidade daquela pessoa era maior do que o seu pedido. O socorro deveria ter sido feito por você. Então, quando alguém nos evoca, principalmente os vivos, nós temos uma sonolência, nós temos uma perda de energia, nós temos uma sonolência, uma fraqueza, porque aquela pessoa está nos sugando, quer pela doença, quer pela raiva que ela emite, quer pelo seu ódio, quer pela sua vingança. Então, toda essa emanação dos vivos, eles nos machucam de alguma forma. Qualquer uma delas. Doente ou enfermos, ou ruim ou mal, nós terminamos por ser doadores daquele pedido.
Então, faça uma programação com a sua equipe de trabalho, que aqueles que não precisarem, e a palavra-chave, estão em crescimento, que eles procurem crescer e não buscar essa energia, porque todas as criaturas humanas, em grande quantidade, nós viemos há milênios, achando alguém que fosse nos curar. Desde a época das pitonisas, desde o povo hebreu, desde que nós já vivemos no Egito, onde nós somos, nós vivíamos procurando e até hoje. Os vivos e os mortos nos procuram. Só que os vivos, a agressão do vivo é muito pior do que a dos mortos. Porque quando o vivo, ele nos mentaliza, eu te pico, eu te mato, eu te costuro, ele está vivo, você não tem condição, porque ele vai pensar sempre. Mas quando é um morto, é uma belezinha. Fala, vem aqui, meu amiguinho, você que quer me costurar, você que quer cortar minha cabeça, vamos conversar um pouquinho. É rápido, é eficiente. Porque o espírito, ele tem uma facilidade de perceber a luz da mudança, da reforma. Mas os vivos é muito difícil. Se você tem um amigo bronco, você sabe que ele tá com 80 anos, 90 anos, ele continua bronco. Ele não melhora se ele não quiser. Mas se você pegar um espírito bronco e ele chegar perto de você, você fala, vamos conversar. Quanto tempo você vai ficar bronco? Já está na hora de crescer, já está na hora de se melhorar, você não pode ficar aqui. Então, essa facilidade de informação nas almas dos mortos, ela é gigantesca. É isso que Kardec quis falar. Foi isso que ele quis dizer pelas reuniões mediúnicas. Foi isso que ele tentou colocar, que até hoje não é bem entendida, que os espíritos, eles podem se modificar rapidamente, devido ao próprio perispírito. Quando eles recebem a informação, há um arrependimento, há um desejo ardente de se melhorar, e o espírito sai daquela situação para um crescimento maior. Agora, você pega um vivo e fala. Fala um dia, fala 10, fala 20, fala 50, fala 70, fala 80, e ele não entendeu ainda. Depois ele volta com a mesma pergunta. Então, essa é a diferença entre vivos e mortos. Por isso, nós, espírita, temos a maior chave da autorreforma íntima, que são as almas dos mortos. E quando nós, vivos, adentramos dentro da nossa própria alma para fazer a autorreforma íntima. Certo? Fomos entendidos? Gratidão. Vamos fazer uma pesquisa dentro de nós? Vamos? Quem vai trabalhar é vocês, tá? Vocês que vão ter que tirar a imperfeição. Eu posso dar ideia, mas só você sabe quem é você. E você não precisa contar para ninguém, porque, graças a Deus, no Espiritismo, não tem confessionário. Você não precisa contar para ninguém. Você pode fazer o que você quiser, ninguém vai ficar sabendo. Essa é a bênção da doutrina. Você entra dentro de você, você resolve seus problemas mentais, você auto se modifica, se reforma e não precisa falar alto para ninguém. Você tem a solução de você mesmo. E se você falar para você, você não vai fazer mais isso, você vai mudar assim, eu não quero mais que você faça isso, aquela multidão de espíritos que estão do nosso lado estão ouvindo o conselho. Tudo que você fizer para você, você passa uma informação gigantesca ao seu redor, em todas as suas bacias. Porque se os espíritos verem que você está se reformando, eles vão também mudar rapidamente. Porque às vezes, observa, o espírito é inteligente. Aí nós só ficamos mandando eles nas bacias. Não, você vai para a bacia, você vai se melhorar, você vai estudar, e ele vai pensar, mas sim, ela nunca vai? Ele nunca vai? Não, ele não se melhora. Sou eu que quero que eu me melhore, e ele como fica? Então, essa colocação de exemplo
para aqueles espíritos ao nosso redor, fica isso daí. E você vai ver que quando você se reformar, você vai conseguir um êxito muito grande, certo?